Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda prova. Todo futuro é feito de escolhas, e a escolha certa para o seu futuro está na melhor instituição de educação superior de Alagoas. Pós-graduação Sesmac, especialização MBA, mestrado e doutorado para você chegar onde sempre sonhou. As inscrições estão abertas e a sua matrícula é grátis. Para mais informações, acesse sesmac.edu.br. Pós-graduação Sesmac, você no lugar mais alto da sua carreira. Sua empresa quer marcar presença no ambiente virtual? O Sebrae Tech coloca o seu negócio ao alcance de todos. São consultorias em serviços digitais, como loja virtual, website, atuação em redes sociais e outras melhorias. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Olá, meus amigos, de mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Se eu for chamar o meu convidado pelo nome real, vocês vão ficar aí sem saber de quem se trata, é difícil demais. Como é que eu vou fazer? Vou ter que chamar pelo nome que todo mundo conhece há muitos anos. Porque eu tenho certeza que todo mundo conhece há muitos anos esse cara. Ele andou assim meio na retaguarda, não queria aparecer muito e tal, mas todo mundo lembra de um cara chamado Mourinha, que há 20 anos atrás era quem mexia com a carteira de estudante nesse estado. E não é brincadeira, se meteu em cada uma que eu vou te contar. Não foi brincadeira. Grande Mourinha, tudo bem? Como vai você? Geraldo, que alegria voltar ao teu programa, abraçar os telespectadores em casa e dizer que é isso mesmo, há 22 anos. Por aí. Eu fui seu entrevistado. Foi. Lá no Hotel Jatiuca. No Hotel Jatiuca, é isso. Você tá com todo pouco mundo tempo lembra que do você tinha Hotel chegado. Jatiuca, né? Tinha pouco tempo que você Sim, eu estou aqui há 22. É, mais ou menos no ano que você chegou. Não é? Eu já tive essa oportunidade. Pois é. E lhe reencontro sempre com essa alegria, com essa generosidade. Mas tem que ser. E com essa capacidade de fazer amigos e manter os amigos. E por que você me encontra com alegria? Exatamente por conta disso. Dos amigos que a gente fez, dos amigos que a gente tem, dessa terra fantástica que a gente chega dizendo, vamos embora. Não vai. No outro ano, diz, não, olha, no final de ano eu vou embora. No outro, não vai. E fica. Aí você se torna uma série de coisas, recebe um bocado de prêmio e por aí vai. Vai sair? De jeito nenhum. Sai. Vira Lagoana. Até porque é um show. Essa terra é um show. É um show. Não é verdade? Uma terra linda, abençoada, com um povo de bem, trabalhador. É verdade. E a terra está melhorando. Tá melhorando, não tá? Alagoas está no prumo. É. Morinha, me conta como era aquela luta naquela época, porque era uma luta até bem política, essa questão da carteira de estudante, por aí vai, não é? É verdade, Geraldo. Nós tínhamos na época, a UESA, que é a União dos Estudantes, era tão grande, era tão forte, que nós tínhamos há 22 anos atrás mais de 350 mil associados. Olha só que coisa, que loucura. Num estado pequeno como Alagoas. É verdade. Então nós estávamos nos Conselhos Municipal da Educação, Conselho Municipal de Trânsito, Conselho Estadual da Educação, onde tinha um conselho para a gente discutir e ajudar os estudantes, a gente estava. Aí implantamos a meia entrada, que ainda hoje funciona nos cinemas, nos teatros, que foi nos jogos. Uma briga enorme. Que briga danada. É enorme. Eu me lembro muito que o saudoso ex-governador de Valdo Suragi, nosso amigo de saudosa memória, demais. Ele me dizia, rapaz, isso é muito difícil essa lei, porque o empresário, como é que a gente vai mandar pagar a metade e a outra metade como é? Eu sei que eu aperriei tanto ele, que ele disse, vamos fazer isso para os estudantes. E Alagoas foi pioneiro no Brasil. É verdade, foi Alagoas que deu o exemplo e a coisa foi embora e não parou mais. É verdade, não parou mais. Bom, e hoje tá aí, agora, né? onde foi o calcanhar de Aquiles e onde foi a solução que levou a uma resolução que até hoje existe? Foi o bom senso do governador na época e a união de todos os setores envolvidos, os empresários todos. Na época existia o Marcel Fest, que era uma festa muito grande, eles tinham muita força política, inclusive. O Ministério Público, na época, era o procurador Edilmar Camerindo. Isso, ajudou demais, os promotores da época. Então foi a imprensa, vocês todos. Com certeza. Então foi uma junção, todo mundo se uniu, disse, vamos fazer valer. E fez valer e na época funcionava muito bem. É verdade. Agora, quem foi Mourinha depois que ele desapareceu do cenário estudantil? E quem foi Mourinha ali? Eu tive a oportunidade, ainda enquanto presidente da UESA, em 98, de coordenar a campanha de um deputado federal. A época foi o mais votado, por sinal.
Eu fui para Pode falar Brasília o com nome, ele, não tem problema. ex-deputado João Caldas. Certo. Eu estive em Brasília com ele um tempo. Depois eu retornei para Alagoas, aí fui secretário de Turismo de Ibateguara, fui secretário de Planejamento, Indústria e Comércio em São Miguel dos Campos, fui secretário de Governo em Campo Alegre, fui secretário de Turismo de Paripoeira. Enfim, rodei o estado todo. Depois eu fui para Barra de São Miguel, onde eu estou ainda hoje, são 11 anos já lá com o nosso querido Zezeco. Eu comecei o governo como secretário de Administração e Finanças, mas como eu presto consultoria e faço assessoria para outros políticos também, para gestão de projetos, essas coisas todas, estava muito apertado lá. E hoje eu sou secretário de Articulação Política e fico cuidando de Brasília junto com ele, do que ele precisa, e ajudando também outras figuras Muito bem. importantes do Estado. Ô, Mourinho, aí eu aproveito até para perguntar a você. Onde é que está, já que você faz consultoria, inclusive, para as prefeituras, eu fui muito amigo de um grande governador da Paraíba, chamado Ronaldo Cunha Lima, que era uma figura extraordinária, pai do ex-senador Cássio Cunha Lima, né, que não foi reeleito agora. E ele sempre me dizia o seguinte: Geraldo, eu não vou a Brasília sem o projeto debaixo do braço. Eu não chego lá em Brasília sem projeto. Ou eu levo o projeto ou não dá certo. Então, a consultoria hoje, ela precisa do projeto, ela precisa fazer com que as pessoas entendam a validade do projeto. Eu pergunto a você, como é que isso cresceu? Os prefeitos já começam a entender melhor isso ou não? Existe uma safra nova de prefeitos que compreendem essa necessidade. Eles sabem que hoje não é somente um deputado ou um senador da República alocar um recurso de emenda. Muitos alocam, os prefeitos recebem, mas primeira dificuldade, primeiro entrave grave, CALC, que é o CPF das prefeituras. Exatamente. Os prefeitos têm muita dificuldade, dada a crise financeira dos municípios, que é muito grande, verdade. de manter o CALC em dia, porque aquilo é muito caro. Muito. Tem que recolher todos os encargos certinho. Então, passou essa fase. Ou para ser decente e honesto na administração pública, dá um trabalho filho Dá da mãe de muito. grande, né? É muito grande. Mas é melhor. É melhor, mas é mais claro que difícil, é. mas é melhor, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Então, partiu dessa etapa aí, se ele conseguir empenhar o recurso, e para empenhar ele tem que estar apto no CALC, Com certeza. ele vai ter que ter assessoria e consultoria para que esse projeto saia do SICONV, que é o Sistema de Convênios do Governo Federal, Exatamente. e se efetive. E aí vem as licitações, vem todo o procedimento de publicidade, que mais do que nunca é papel do homem público ter transparência e da publicidade a seus atos. Com certeza. Fazendo isso, não vai faltar recurso. Muito bem. As Agora- cidades vão ter recurso para trabalhar. Agora eu pergunto a você já tocou num assunto que eu gostaria muito de perguntar para quem está exatamente do outro lado, da consultoria, que é a questão da nossa lei de licitações, certo? Eu acho que tem que existir, sem dúvida alguma, mas eu pergunto a você, está na hora ou não está na hora de fazer uma adequação para que as licitações não sejam tão longas e tão, às vezes, dispersivas, às vezes dispensivas e por aí vai? E muito caras para E o município, muito inclusive. caras. Você veja que o que eu vou dizer aqui vou dizer de uma forma genérica, evidentemente, eu não vou fazer acusação de natureza nenhuma. certeza. Mas hoje o que existe é uma grande indústria por trás das licitações. Muito bem. De empresas que viajam o Brasil todo, do Oiapoque ao Chuí, para ganhar licitações com preços absolutamente impraticáveis, para depois vender para o segundo colocado. Perfeito. Então isso, Por exemplo. por exemplo, É. os ministérios públicos federal e estadual têm sido muito vigilantes, têm exercido um papel extraordinário de fiscalização, de controle. Os prefeitos, mais do que nunca, têm sido muito cobrados. Agora, o fato é que é uma lei que precisa... Bem, a lei já tem 20 e tantos anos. 20 e tantos anos. A lei é de 1996. Ela é importante para preservar, para disciplinar, para que os prefeitos e os gestores, de uma forma geral, que não é só para o prefeito, ele não gaste o dinheiro de qualquer forma. Exatamente. Mas, em compensação, hoje, agora que passaram melhoraram, reajustaram, melhor dizendo, os tetos das Perfeito. dispensas, que eram 8 mil. Mas, ainda assim, trava muito o serviço Não, público. olha, veja muita bem, burocracia. Qualquer tipo de licitação que você vai fazer hoje não demora menos de 6 meses, de um modo geral. Se não você demora. considerar as impugnações Sim, e parará... não tenha dúvida. Então é uma coisa que emperra esse país. Avançou, Geraldo, no sentido de hoje ter os pregões, sobretudo eletrônicos, avança bastante, mas ao mesmo tempo
para os estados menores, mais distantes dos grandes centros, como é o caso de Alagoas, como é o caso dos estados do extremo norte do país, sofrem muito. Porque vamos dizer que uma empresa que ganhe no interior do Rio Grande do Sul. Isso. Daqui que esse medicamento chegue Não tenha aqui, dúvida. que esse insumo chegue aqui, Não tenha dúvida. vai atrasar e vai faltar no posto de saúde, enfim, é uma coisa séria. E não é só isso, Mourinho. Você veja, por exemplo, o seguinte: todo estado quer que o consumo, e sobretudo o consumo das prefeituras, de modo geral, seja do próprio estado. Que fique no próprio estado, não é verdade? É verdade. E isso é uma dificuldade imensa. 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 Quer dizer, não é toda empresa do estado, principalmente se for pequena, que vai ganhar uma licitação num pregão eletrônico, por exemplo. É verdade. De jeito, as exigências são muitas e a gente termina exportando nossas riquezas. A gente não faz, por exemplo, por que os Estados Unidos são tão fortes? Porque o americano pergunta logo, é feito nos Estados Unidos? Exatamente. É feito nos Estados Unidos, eles compram, eles apoiam, eles investem, eles facilitam, eles barateiam, eles desoneram. Exatamente. Mas a gente aqui, o empresário que está nos assistindo, Geraldo, seu telespectador sabe que se ele tiver um produto de excelente qualidade e tentar botar numa grande rede de supermercado, ele dificilmente vai conseguir. E foi bom você falar nisso, porque não se trata só do serviço público, não. Não. Não, no privado também. Bom, você colocar um produto num supermercado, pois é. É um lobby terrível, é um custo altíssimo. É uma loucura. É uma loucura. Quando a gente tem produtos absolutamente consolidados, tipo exportação, exatamente, como a Alagoas também tem alguns que são desse jeito, mas no geral, que estaria mantendo as pequenas e médias empresas, essas empresas não conseguem chegar nos supermercados. É verdade. Não, você veja, vamos até voltar para o serviço público. Né? As escolas que têm a merenda, a necessidade da merenda escolar, não são todas elas que conseguem se abastecer da merenda escolar com produto do próprio município. Não são. É verdade. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Apesar de ter programas hoje que busca isso, que é da agricultura familiar, para que a prefeitura compre, como não existe incentivo, não existe cultura, não existe semente, não existe irrigação, eles não produzem, não vendem. Exatamente. E, consequentemente, vivem na eterna fila da miséria e da Bolsa Família. Exato. Porque que é uma grande indústria. Que é uma grande indústria de fazer menino, lamentavelmente. Com certeza. Um programa absolutamente equivocado. Eu disse isso naquele teu programa 20 anos atrás. Muitas pessoas criticaram, mas hoje eles veem os presídios lotados. Sim, sem dúvida. As mulheres pobres que não têm a mesma oportunidade que nós da classe média temos de planejar o nosso tamanho de família. Claro. Ter 10, 12, 15 filhos dizendo que foi Deus que mandou. Vamos ter paciência, entender que falta Estado nisso. Não é o Estado de Alagoas. Falta nação agindo para dizer a essa senhora, a senhora tem a oportunidade de ter 2 filhos, a senhora vai poder criar melhor, vai poder educar melhor. E essa cadeia a gente sabe onde termina. Faz parte de um planejamento necessário ao desenvolvimento de qualquer Estado. De qualquer Estado, de qualquer nação. Agora, aí entra um negócio chamado educação também. É verdade. Você tem que buscar lá dentro do município um básico de educação que continua faltando nesse país. É verdade. Não é? É verdade. Sem isso funciona? Não funciona. A situação da educação, a gente entende que a educação é absolutamente a base de tudo. Eu também acho. Já que você falou assim, que é a base, eu quero ir lá para cima, para o superior, me dá licença que eu vou lá nos comerciais e volto já. Aí eu chego no SESMAC. Tamo junto. Não é? Chego no SESMAC e digo, grande SESMAC. 45 anos mostrando para o povo de Alagoas para o que veio. E veio bem. Hoje, 23 cursos de graduação, não sei quantos de pós-graduação, e dentro daquela filosofia que eu sempre aplico ao SESMAC. Ensino a toda prova. Como a toda prova também é o trabalho do Sebrae, hein? Esse Sebrae magnífico, que vai do microempreendedor até a grande empresa, né? E que eu digo sempre que ele sabe falar, ele sabe orientar, ele sabe instruir. Você que talvez não saiba ouvir. É preciso saber ouvir o Sebrae para crescer, né? Tem que crescer. Microempreendedor não para por aí, ele quer ir mais além. Ouça o Sebrae que você chega lá, ok? Bodega do Sertão, onde estamos fazendo nosso bate-papo hoje com o Mourinha. E filé do Zezé, outro ícone da gastronomia. Voltamos já. Todo futuro é feito de escolhas. E a escolha certa para o seu futuro está na melhor instituição de educação superior de Alagoas. Pós-graduação SESMAC. Especialização, MBA, mestrado e doutorado para você chegar onde sempre sonhou. As inscrições estão abertas e a sua matrícula é grátis. Para mais informações, acesse sesmac.edu.br. Pós-graduação SESMAC. Você no lugar mais alto da sua carreira. Toda vida é importante. Toda
vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer: preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e ligue para crescer com ela. Sua empresa quer marcar presença no ambiente virtual? O Sebrae Tech coloca o seu negócio ao alcance de todos. São consultorias em serviços digitais, como loja virtual, website, atuação em redes sociais e outras melhorias. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Muito bem, gente. Voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, conversando com o Mourinha. Agora sim, você quer saber, né? Ele vai dizer. Qual é o seu nome completo, por favor? Cleidson Moura. De novo. Cleidson Moura, imagina, né? O famoso Cleidson Moura, que virou Mourinha 22 anos atrás. Prestigiou o Mourinha e até hoje é o Mourinha prestigiado por todos nós, sem dúvida alguma. Você sabe que a única pessoa que tentou me chamar de Cleidson Moura foi o saudoso Gilson Gonçalves. Morreu. E ainda assim só me chamava de Gleidson Moura. Morreu. E me chamava de Gleidson Moura com Gilson G. Gonçalves, grande figura. Que Deus o tenha, uma grande figura, no tamanho, no talento, na voz. É verdade. Faz muita Mas falta. o Cleidson, desculpe, o Mourinha, me conta uma coisa. Quando você entrou na Barra de São Miguel e você se deparou com a administração de um jovem prefeito, muito jovem, muito rico, sem precisar da Barra para viver, ou da prefeitura para viver, o que foi um excelente. É verdade. Pelo contrário, eu até soube, através de alguns bastidores, que em determinados momentos ele tirava dinheiro do bolso e botava. Várias vezes. Não é? Por várias vezes. É uma figura extraordinária, Zezé. Eu sou fã dele. Ele criou um bocado de amigos e criou um bocado de inimigos dentro da Barra, mas é isso mesmo, quem quer fazer, faz. E você o acompanhou, sobretudo na fase de administração, na fase financeira, etc. O que foi esse trabalho de soerguimento da Barra de São Miguel? Nossa, eu comecei com o Zezeco, nós fomos apresentados por Amigos em Comuns em 2007, há 12 anos atrás. Em 2008 eu comecei a entender o quanto ele, o pai dele e a família gostavam daquela cidade. Só que eles ajudavam de forma desordenada. Como eles têm muita condição pessoal, eles queriam ajudar, então eles mandavam um caminhão disso para ali, um caminhão daquilo para colar. Eu disse, vamos fazer melhor. Já que vocês têm esse desprendimento e essa capacidade de ajudar, comecem a ensinar no lugar de dar o peixe. Muito bem. Comecem a ensinar a pescar. E eles Perfeito. abraçaram isso e criaram a Pense Brasil, uma ONG linda. Exato. Que ainda hoje funciona com 800 alunos matriculados. Eu fui para a Você teve lá, inauguração. né? Você foi para a inauguração, é verdade. É lindo, é um trabalho social, fantástico. que é um trabalho social deles, É. não é do político, do Zezeco, é dele, do pai dele, da mãe, enfim. E eles, quando chegou na prefeitura, definiu, na verdade a eleição dele surgiu do nada. Não foi? Porque quando aparecia, naquele ano, em 2012, 5 prefeitos passaram pela prefeitura numa única semana e todos anunciaram. O presidente da Câmara assumiu e deixou 3 meses de salário atrasado. Você imagina uma cidade como a Barra de São Miguel, que o telespectador talvez não saiba, você certamente sabe que é um jornalista muito competente e informado, é 0,6 de FPM. É a menor taxa de FPM do país. É verdade. A Barra de São Miguel recebe o mesmo FPM dia 10 e 30 que Pindoba recebe. Com todo respeito a Pindoba, o Maxwell, aquela terra maravilhosa que eu gosto muito, que Palestina recebe, que Coité do Noia recebe. Só que a Barra de São Miguel tem 600 ruas. A Barra de São Miguel tem condomínios gigantes. Eu ia chegar nesse ponto. São 1.600 leitos de hotel. Você imagina o tamanho da cidade. Muito bem.
Agora, há um detalhe aí, né, Mourinho, que eu gostaria até que você falasse sobre isso. Porque é uma cidade que tem 8 mil habitantes, não é isso? É. 8 mil habitantes e agora, no Carnaval, por exemplo, ela tem 80 mil. Na verdade, esse 8 mil habitantes é na conta do IBGE. Pois é. Porque se o IBGE subir ali no Alta Vista e olhar para a cidade embaixo, vai ver que a cidade já colocou Maceió. Não, É enorme. Não, sem dúvida, mas o que eu quero dizer é o seguinte: há uma grande população flutuante ali, Demais. não é? E você tem habitantes que não são habitantes, são donos de imóveis. Verdade. Né? E que quando chegam no final de semana, levam mais 30, 40 convidados. Exatamente. Porque tem uma condição social grande, Então alta. você começa a ter problema de lixo, Verdade. de energia elétrica, acho até que melhorou. Melhorou o problema de bastante, energia. melhorou Né? bastante. Mas você tem uma série de problemas. Temos, mas você veja, o que é que o Zezeco fez? Primeiro, austeridade na gestão. Só se gasta com o que tem que ser gasto. Ele ouviu uma frase do ex-prefeito de Nova York, Giuliani, que perguntaram a ele no último ano de governo dele em Nova York, depois das Torres Gêmeas e tudo mais, a que é que ele atribuía tanto sucesso e tanta popularidade. E ele dizia fazer o que é certo. Nunca busquei aplausos, que os aplausos é por um segundo, é por um dia. Perfeito. Eu sempre busquei fazer o que é certo, porque é para uma vida toda. E o Zezeco nunca abriu mão disso. Aí você vê hoje os secretários dele, eu sou um exemplo disso, e tantos outros que estão lá trabalhando, todos têm uma alternativa, todos têm a sua maneira de viver. Tudo bem. A gente não tem carro da prefeitura, não tem celular da prefeitura, não tem combustível da prefeitura. Perfeito. Então isso a gente termina dizendo, vamos investir na cidade. E conseguimos, mantendo com austeridade o calque em dia, a cidade hoje, o Zezeco já disse no programa desses dias aí, que é uma nova cidade. É uma cidade que está recebendo milhões de reais nesses últimos 7 anos, algumas dezenas de milhões de investimento. E a cidade está sendo transformada. A gente até conversava outro dia sobre esse assunto e, obviamente, tinha que entrar o turismo, porque a Barra de São Miguel é uma pérola. E eu dizia que a Barra de São Miguel, hoje, ela não é mais dependente de Maceió, ela já é um destino. Então, que precisa ser cada vez mais bem trabalhado. O que falta para isso? Eu vejo na parceria do Zezeco com o governador Renan Filho, com o Helder, que foi secretário de Turismo, com o Rafael Brito, com essa turma toda que está cuidando do desenvolvimento econômico do Estado, eu tenho apostado muito. Porque é uma geração nova, uma geração moderníssima, Verdade. que pensa lá na frente. Verdade. Eles não estão buscando imediatismo, eles estão buscando construir para as próximas gerações. E tem que ser. Tem que ser dessa forma. Então, eles não estão buscando o voto na urna, eles estão buscando fazer o que tem que ser feito. E na maioria das vezes, quem faz desse jeito, leva uma pancada aqui, uma pancada acolá. Mas hoje, Geraldo, de manhã, eu publiquei nas minhas redes que Davi pegou uma pedra... No Alagoas Alerta. Hoje, eu publiquei lá no Alagoas Alerta também, que o Davi pegou a pedra que jogaram nele e ele fez dela uma arma para vencer Golias. Com certeza. José pegou a pedra, fez um travesseiro para suportar a travessia do deserto. Isso. Moisés pegou a pedra e fez um livro para escrever os mandamentos de Deus. E o que é que nós temos que aprender a fazer na vida? Eu vi você chamando a atenção de que às vezes não ouve o que o Sebrae está dizendo, que é uma instituição maravilhosa. Verdade. Pegue as pedras que atiram em vocês e comece a construir a sua fortaleza, a sua estrada, a sua escada, para crescer, para vencer, claro. Muito boa. para ser feliz. A metáfora é muito boa. É isso? Eu acho. Se for pegar cada uma ideia mesmo para construir a estrada, vai longe. Viu? Mas não é? Mas vai, claro que vai. Tem dois tipos de gente. Desangonais diz que tem dois tipos de pessoas no mundo. Os que nascem para vender lenços e os que nascem para chorar. Perfeito. Você escolhe, ou você chora ou vende lenço. Ou vende lenço, sem dúvida alguma. Agora não dá para ficar reclamando. Não. Tem que arregaçar as mangas, acordar cedo, entregar a vida na mão de Deus, que a bênção chega. Não tem a menor dúvida. E a vitória também. Eu agradeço sempre a Deus de me dar saúde para eu estar aqui com a idade que eu tenho, ainda, né, diretor de comunicação do Tribunal de Contas, com 2 programas que me fazem diariamente estar na televisão, com tantas outras coisas, e agora já inventando uma outra que eu ainda não posso dizer no ar, mas já com uma outra praticamente inventada. E isso aí me perguntam assim, mas tu não aparenta a idade que tem, não. Por quê? Eu digo, porque eu não deixo meus neurônios pararem de trabalhar. Mas não é isso? Não deixo, não tem condições. Todos os dias eu escrevo, eu faço televisão, eu brigo no bom sentido no tribunal para que as coisas aconteçam e por aí vai. Você veja que é essa reinvenção, a reinvenção que vale. Todos nós temos que buscar todo dia. Temos que buscar todo dia. Eu vou pedir um parênteses a você, para dizer, o governador Renan Filho impulsou esses dias o ex-ministro Maurício Quintela
que é um cidadão extraordinário, eu imagino que você vai recebê-los por esses dias por aqui, que vem prestar o seu talento, seu serviço prestado na Secretaria de Infraestrutura. E o Alexandre Aires, que foi um dos melhores secretários de irrigação que esse estado já teve, que fez poço artesiano. As pessoas nem sabem disso. Nossa, sei lá, mil, pelo menos, transformando a vida de tanta gente, está assumindo a saúde. E sabe o que é isso? Se reinventar. Deixar de discutir muitas vezes com os antigos coronéis, que hoje já nem existem mais, e começar a apostar no que é novo. Não tenha dúvida. No que está enxergando lá na frente e naqueles que querem que realmente o Estado se desenvolva e cresça. Não, mas tem que ser assim. E tem que aquele negócio o Estado é pequeno. Então dá pra gente estar próximo um do outro. Se der as mãos. É verdade. Se der as mãos, todo mundo, vamos nos dar as mãos. Vamos fazer cada um na sua. Vou falar sobre isso, viu? Eu vou escrever sobre isso. Vai escrever sobre isso. Eu vou lhe dar o crédito. Mas não é uma verdade? É verdade. Porque quanto mais próximo, melhor para você fazer isso. Segura na mão do outro e vai em frente. É verdade. Não é? Eu vejo e torço uma geração como o JHC, que é um menino extremamente talentoso. Grande futuro. Grande futuro. Rodrigo Cunha, que é outro rapaz já mostrou para o que veio. Renan Filho, que é da mesma geração. Então, eu, como um cidadão da política, um cidadão de Alagoas, eu torço muito. Aqui não é recado, não é ouvir dizer. É uma opinião muito pessoal. Você sabe do respeito que eu lhe tenho. Claro, obrigado. De que eu espero muito que, em algum momento, essas figuras, e outros tantos, Maurício Quintela, Max Beltrão, essa turma que quer construir uma coisa nova, aproveitando que o Estado é tão pequenininho, um copo pegue na mão do outro. Exatamente. Porque se eles, cada um indo para um lado, fazem tantos gols, imagine essa turma toda num time só. Como é que Alagoas não vai crescer? O quanto que esse Estado não vai se desenvolver? Mas também não tem graça, não. Vai chutar para quem? Do outro lado. Não tem graça, perde a graça. Tem que ter o opositor. Tem que ter. Olha, ninguém faz uma coisa sozinha. Mas longe de mim que a oposição acaba, pelo contrário. Sim, claro. Eu sou um cara que defende a democracia demais, cobro. Também, mas que ela seja correta. Mas defendo que ela seja correta. Não seja a oposição pela oposição. Não. Aí não funciona. Absolutamente. Pela mídia, ou por atacar, ou porque não teve interesses atendidos. Absolutamente. A oposição tem que existir. É como dizia com coerência, com independência. A unanimidade é burra. Sempre. Então é preciso que a gente transforme essa falta de unanimidade em um outro tipo de unanimidade, que ela seja para o progresso. Olha, eu discordo inteiramente daquilo que você diz, mas vou defender até a morte o direito que você tem de dizê-lo. Mas não é? Não é verdade? Não é? É coisa fortíssima. Não é? Então fortíssima. É isso que tem que acontecer. Aqui vocês não só se entretêm, não só se divertem, não. É para quanta informação, quanto ensinamento num pedaço de uma tarde. Não, mas não é uma verdade? É verdade. É verdade. Então, na hora em que as pessoas estão separadas, mas juntas, por um mesmo propósito, a coisa vai. Você é um cara que tem essa condição de unir. Você tem essa condição. E é por isso que você está aqui, chegou até aqui e vai chegar muito mais longe. Geraldo, muito obrigado. Eu quero que você viva mais muitos anos, eu também. Que hoje a idade está na alma da gente. É verdade. Que a gente possa voltar a conversar mais vezes e trocar mais ideias. Certeza. Eu quero lhe assistir muito. E aprender muito com seus convidados, aprender muito com você. Obrigado pela oportunidade. O próximo Almoçando com a Notícia que eu fizer é eclético. Sabe o que é o eclético? Todo tipo de assunto diferente. Você é meu convidado. Rapaz, uma honra. Ok? Ok, fechado. Obrigado a você por ter vindo. Muito obrigado, Geraldo. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora. E até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer. É ele que manda. Então o encontro está marcado, gente. Até lá. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. E Sesmac, ensino a toda prova.